Fala aí, bombonenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Um ótimo dia de... Que dia é hoje? Quarta-feira, ótima quarta a todos vocês. Hoje tem final, do Intercontinental. Coloque mais tarde que eu vou trazer a análise e opinião sobre esse jogo de Flamengo e Paris Saint-Germain. Mas esse vídeo aqui não é pra falar sobre isso não, é pra falar sobre jogador que entrou na mira do Palmeiras de novo. E trago a informação sobre o John Arias, mas não é muito boa. Inclusive ontem o Palmeiras já desistiu do Nino, porque não dá pra contratar. O Vitão, acho caro, também não traria, tá? O Gerson, surgiu uma informação ontem aí que a gente vai debater aqui sobre. E também sobre o John Arias. O que eu tô falando? Estão demorando, estão atrasados. E vou trazer o escândalo que teve ontem na reunião do Conselho Deliberativo. Vou fazer um resumo aqui pra vocês sobre o que foi falado. Estamos perdidos, galera. Estamos completamente perdidos pros próximos anos. E a intenção da Leila Pereira, mais forte do que nunca, de ficar até 2030, mudar o estatuto e concorrer às eleições para um terceiro mandato. É isso mesmo. Só uma novidade aí pra vocês, no ano que vem estou providenciando, não tô brincando, falando sério, quando eu prometo pra vocês eu faço, camisas do Palmeiras autografadas. Estou providenciando isso daí para no ano que vem dar uma moral pra vocês que estiveram aqui comigo o ano todo. Ano que vem estamos aí com certeza, e tô providenciando essas camisas autografadas. Você tem a chance de ganhar ela aqui numa live, tá bom? E o Banco J no primeiro comentário, se pudesse cadastrar lá, ajuda demais. Você sabe, conta pessoa física e jurídica, controla suas contas pelo WhatsApp, isso mesmo, paga boletos, faz transferências, Pix, tudo mandando áudio ou escrevendo. É uma inteligência artificial, tá? Você não vai ter taxa nenhuma e vai facilitar muito a sua vida, o seu controle financeiro. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Ontem eu trouxe um vídeo falando pra vocês que o Vitão e o Nino já estão aí meio fora a carta do baralho. A gente não quer negociar o Nino, que é titular lá tudo. E a informação sobre o John Arias. O Flamengo já apresentou um projeto esportivo para o Arias. Palmeiras que já teve interesse, quis fazer uma troca com o Rony lá, tudo, há um tempo atrás. O negócio não andou e eu tô falando que o Palmeiras tá sendo lento. Então devagar. O Palmeiras só temos ali assuntos sobre saídas, chegadas, ninguém concreto, a não ser que estejam escondendo algum jogador, tomara que sim, mas até acontecer não saberemos. E acho legal quando o contrato ninguém fica sabendo, porque isso mostra sigilo, mas isso não acontece sempre. O Flamengo já apresentou o projeto pro John Arias, já está na mão dos empresários dele. E ele vai analisar e o Flamengo aguarda com otimismo a resposta do jogador. O Flamengo que vai ter grana, vai investir num grande jogador. Se contratarem o Arias, os caras vão ficar mais fortes do que já são. E a gente começa a temporada de 2026 mais pra trás. Porque vai começar 2026, parece que a gente vai fazer um estralo nos dedos e o time vai começar a voar. Isso não aconteceu em 2026. Desculpe, em 2025. Então por que vai acontecer lá? Então o Palmeiras tá dormindo no mercado, como sempre, né? Como é de costume. Mas não tá dormindo pro Marcel Ruiz. De novo o Palmeiras procurou o Toluca pra saber sobre o jogador. É incrível como o Palmeiras fica sempre nos mesmos jogadores, né? Sempre os mesmos. Já tentaram o Vitão lá atrás, não deu, vamos tentar de novo, tal. Aquela história do Fabinho, o que eu falei pra vocês quando surgiu a informação? Cortina de fumaça. O Fabinho ganha mais de 5 milhões por mês. Vamos falar que a gente quer... Aí o jogador não vem e fala que ele não quis vir. É conversa fiada, gente. Se você quiser um jogador desse nível, vai ter que contratar quando o jogador estiver faltando 6 meses para acabar o contrato. Inclusive eu tenho uma sobre o Gabriel Jesus, mas eu vou deixar mais para frente. Eu vou esperar, vou apurar mais algumas coisas, mas olha. Bom, e sobre o Marcel Ruiz é isso. O Palmeiras quer saber qual que é a situação. O jogador não foi para a Europa. E o Palmeiras vai aguardar de novo a janela de janeiro ali. Caso ele não vá para a Europa, o Palmeiras pode tentar alguma coisa com o Toluca do México. Ele é bom jogador, tá? É um segundo volante ali tudo, mas não muda o nível do Palmeiras. Não muda o nível. O John Arias muda o nível do Palmeiras. O Gerson é muito caro, não traria. Inclusive ontem a informação lá do Regis do Tifose 14, dando os créditos, parceiro, eu tava na live acompanhando, ele disse que o Palmeiras tá acertado. Ele disse que o Gerson tá acertado com o Palmeiras. Tá, informação dele. Respeito a informação de todos os colegas, né? Como eu sempre falo, ninguém sabe de tudo. Cada um tem uma fonte ali, um fala uma coisa, outro fala uma coisa. Às vezes você conhece uma pessoa de um setor, conhece um conselheiro daqui, conhece um cara da fisioterapia, o outro do sub-20. Cada um tem os seus contatos. E ele falou isso. Eu não creio que isso vá acontecer, mas, dando os créditos da informação, queria o Gerson no Palmeiras, mas não por 25 milhões de euros. Mas é um baita de jogador, é um ótimo jogador, tudo. Eu acho que esses jogadores mudam o status. Eleva muito o nível técnico do time. Agora, o Marcel Ruiz não. E vai custar ali 14, 15 milhões de euros.
Isso foi o que o Toluca pediu da outra vez. Então, assim, de verdade, eu não consigo compreender. Bom, agora para a pior notícia. Ontem teve reunião do conselho. Leila Pereira falou, até coloquei na minha rede social, que fez uma comparação do Palmeiras com o Real Madrid, no seguinte sentido: o Florentino Pérez não está no Real Madrid há anos? Há mais de 20 anos lá? Então por que que é uma gestão vencedora? Por que não pode acontecer aqui no Palmeiras? Está tudo sendo articulado para ter golpe, sim, para ela poder ter o terceiro mandato, mudança de estatuto. Um monte de gente apoia essa ideia lá. Um monte de gente. Todos? Não. Todos não. Inclusive tem até gente da situação que não quer muito, mas pelo que eu estou observando, são mais pessoas que aceitam isso do que pessoas que são contra. Tá gerando um debate muito grande, um desgaste muito grande. A Leila Pereira ontem fez críticas ao time e a você, Abel Ferreira. A você. Ela falou que o Sub-20 deveria ter ganhado do Vitória. Quando ela fala isso, então assim, sobre a articulação da mudança do estatuto, isso segue, tá? Isso segue acontecendo e ela vai tentar fazer isso. Vai tentar para ter um terceiro mandato, tá? Ela falou ontem, quando foi criticada por um conselheiro, que falou algumas coisas pra ela, falando que quem montou esse elenco campeão dos títulos que ela ganhou não foi ela nem o Anderson Barros, foi o Matos junto com o Gagliotti. Falou que ela é incompetente, aí ela levou pro pessoal, falou que perguntou pro cara: o que você faz da vida? Ela voltou a falar quando o cara falou que a gestão dela é ruim, que ela deveria ir embora do Palmeiras, que ela não entende nada de futebol, que os jogadores que foram contratados esse ano são jogadores medíocres, gastaram valores absurdos, que o Palmeiras vai gastar 1 bilhão com essas contratações, 700 milhões mais as luvas. Claro que tem bons jogadores nesse meio, mas o cara fez as críticas, aí ela foi pro pessoal. Ela voltou a falar que quando ela chegou no Palmeiras, o Palmeiras não era nada, que o Palmeiras em 2014 sabe o que era, quando a empresa dela chegou, o Palmeiras voltou a ser campeão de novo. Ela falou sobre isso. De novo. Perdeu completamente. Ele perguntou o que o cara faz da vida pessoal dele e o pior são os aplausos no final. Vou fazer um react disso daí, dá uma olhada aqui na descrição se eu já não fiz, pra vocês ficarem sabendo de tudo que aconteceu na reunião. E ela falou, né, fez as críticas ao Abel Ferreira. Mas espera aí, Leila, você criticou o trabalho do Abel, falou que o Sub-20 deveria ganhar, que o Palmeiras vacilou contra o Mirassol, tomou 2 gols bestas, perdeu do Santos, que perdeu do Fluminense, no gol do Fluminense, não deu um chute no gol. Ela falou: como é que eu vou ser campeã? Eu fiz minha parte, eu contratei, como é que eu vou ser campeão se o meu time não dá um chute no gol? Exato, Leila. Inclusive, eu venho falando sobre isso aqui, muitos. Só que o que você fala não é o que você faz. Você não tem compromisso com a sua palavra. Aliás, nunca teve, né? Desde que chegou aqui, eu vou contratar atacante pro Mundial. Contratou quem? O Navarro. Você fala isso, mas você renovou o contrato com o Abel até 2027. Você levou um contrato pro Abel quando o Palmeiras perdeu do Corinthians na Copa do Brasil. Você levou no vestiário, assina. Você implorou pro Abel Ferreira ficar aqui. Você está criticando o elenco e o Abel para se livrar das críticas, porque você não aceita crítica. Nenhuma. Você não aceita. Você é a perfeita, é a única, como elas colocam, é a única pessoa que pode ser presidente do Palmeiras. Se a Leila Pereira sair do Palmeiras, o Palmeiras acaba. Se o Abel Ferreira sair do Palmeiras, o Palmeiras acaba. Ela instituiu esse pensamento. Você pode discordar de mim, você que está aí do outro lado, mas isso é um completo absurdo. Então a gente vai depender da Leila Pereira o resto da vida. O Abel Ferreira também, vamos ficar dependendo deles. É isso que ela instituiu. E aí várias pessoas aplaudem isso. Isso é ridículo. Ridículo. O Palmeiras é uma instituição centenária e ela se coloca como a única bolacha do pacote. Como fosse ela. Olha a minha gestão. Que sua gestão? Você era patrocinadora. Ó, gestão do Paulo Nobre, que começou lá em 2003 com dificuldades, com erros, tudo, mas sempre defendendo a instituição, coisa que você não faz, né? CBF ali. Então, a nossa situação é preocupante. Eu estou falando aqui como palmeirense, como alguém que ama a instituição e vem do caminho que o Palmeiras está tomando. As coisas que ela fala não condizem com as suas ações. Criticou o Abel. Abel, se você tivesse um pingo de autocrítica, você sairia fora. Se eu tô no lugar, eu falo assim: olha lá, que história é essa aí? Sub-20 ganharia, você tá falando do meu trabalho. Mas ela vai falar mesmo. Mas não necessariamente é porque ela pensa isso, ela quer se defender. Atacaram ela, então vale tudo. Ela vai falar. Ela já falou do diretor, ela já ridicularizou o diretor de futebol, que inclusive o cara criticou também. Então é complicado, galera. Muito difícil a nossa situação. Jogadores que. O nosso foco agora deveria ser estar atrás de grandes jogadores. Mas não, vamos voltar atrás do Marcelo Ruiz, que é um bom jogador, mas não vai mudar status. O John Arias já tendo contato do Flamengo, não vão trazer o Nino.
Esse é o cenário. Bom, deixa a sua opinião, que é muito importante, preocupadíssimo com o que está acontecendo no Palmeiras. Cada vez mais incomodado com essas falas da atual presidente. Sempre a mesma história. Eu cheguei aqui e tal. Bom, vocês vão ver no react que eu vou fazer os absurdos que foram falados. Preocupadíssimo, galera. Deixa aí seu comentário. Tamo junto. As energias deveriam estar voltadas para contratar jogadores. E estão havendo discussões e não aceita uma crítica. Agora eu pergunto pra você que tá do outro lado. Quem não aceita a crítica cresce, se desenvolve, se aperfeiçoa, melhora, corrige erros? A resposta é óbvia. Grande abraço, valeu.